Na gestão de projetos, a técnica de avaliação e revisão de programas, ou gráfico PERT, é uma ferramenta valiosa. Imagine um roteiro guiando você pelas tarefas, dependências e cronogramas. Um gráfico PERT oferece uma representação visual do cronograma de um projeto, destacando o caminho crítico e possíveis gargalos. Cada nó representa uma tarefa ou marco, enquanto as setas representam dependências. Essa representação visual ajuda os gerentes de projeto a planejar, agendar e monitorar o progresso. Ao visualizar as relações entre as tarefas, os gerentes podem identificar o caminho crítico, garantindo a conclusão dentro do prazo. Os gráficos PERT promovem a transparência e o alinhamento entre as partes interessadas, capacitando as equipes a trabalharem em colaboração. A gestão da qualidade encontra nos gráficos PERT um aliado constante. Esses gráficos são ferramentas essenciais que ajudam a manter o controle e a organização de projetos complexos. Os gráficos PERT fornecem uma estrutura organizada para o planejamento e a execução de projetos, contribuindo significativamente para os padrões de qualidade. Eles ajudam a visualizar o caminho crítico e a identificar as tarefas que são essenciais para o sucesso do projeto. Planejamento e programação aprimorados. Os gráficos PERT decompõem os projetos em tarefas menores e mais gerenciáveis, fomentando uma compreensão abrangente do escopo. Isso permite que as equipes identifiquem claramente as etapas necessárias e os recursos exigidos para cada fase do projeto. Essa abordagem facilita a sequenciação precisa das tarefas, a alocação de recursos e a estimativa do cronograma, minimizando atrasos. Com uma visão clara do cronograma, as equipes podem ajustar suas estratégias conforme necessário para manter o projeto no caminho certo. Identificação precoce de gargalos. Os gráficos PERT atuam como sistemas de alerta precoce para potenciais gargalos. Ao identificar esses problemas antecipadamente, as equipes podem tomar medidas proativas para resolvê-los antes que causem atrasos significativos. Comunicação aprimorada. Os gráficos PERT servem como uma linguagem comum para todas as partes interessadas, promovendo a colaboração. Eles facilitam a comunicação clara e eficaz entre todos os membros da equipe e partes interessadas, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos do projeto. Alocação otimizada de recursos. Os gráficos PERT permitem que os gerentes de projeto otimizem a alocação de recursos. Isso garante que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, evitando desperdícios e maximizando a produtividade. Ao adotarem os gráficos PERT, as organizações aumentam a previsibilidade do projeto e reduzem os riscos. A capacidade de prever problemas potenciais e ajustar os planos conforme necessário é crucial para o sucesso a longo prazo. A estrutura organizada e a clareza visual permitem que as equipes alcancem o sucesso do projeto, ao mesmo tempo em que seguem os padrões de qualidade. Com os gráficos PERT, as equipes podem celebrar marcos importantes e alcançar resultados excepcionais, garantindo a satisfação de todas as partes interessadas. A criação de um gráfico PERT começa com a identificação de todas as tarefas essenciais. Brainstorming e colaboração. Reúna uma equipe de projeto diversificada para uma sessão de brainstorming colaborativa. Estrutura analítica do projeto, EAP. Use uma estrutura hierárquica para decompor o projeto em pacotes de trabalho gerenciáveis. Granularidade da tarefa. Equilibre a abrangência e a granularidade para evitar sobrecarregar o gráfico PERT. Definições de tarefas. Forneça definições claras para cada tarefa para garantir um entendimento comum. Essa clareza minimiza interpretações erradas e promove a execução eficiente das tarefas. Ao identificar e definir tarefas meticulosamente, você cria uma base sólida para seu gráfico PERT. Essa abordagem abre caminho para o sequenciamento eficaz das tarefas e o mapeamento de dependências.
Seção 4. Conectando os pontos, estabelecendo dependências de tarefas em gráficos PERT. Com as tarefas identificadas, o próximo passo é estabelecer dependências. Isso é crucial para garantir que o projeto flua sem problemas e que todas as tarefas sejam concluídas na ordem correta. Compreendendo as dependências de tarefas. As dependências ditam a ordem de conclusão da tarefa. Sem uma compreensão clara dessas dependências, o projeto pode enfrentar atrasos e ineficiências. Existem 4 tipos principais: término para início, TI, início para início, segundo, término para término, TT. Cada tipo de dependência tem um impacto diferente no cronograma do projeto. E início para término, IT. Compreender esses tipos ajuda a planejar e gerenciar o projeto de forma mais eficaz. Identificação de dependências. Revise cada tarefa em relação às outras para determinar as dependências. Isso envolve uma análise detalhada de como cada tarefa se relaciona com as demais. Envolva especialistas no assunto para obter precisão. Eles podem fornecer insights valiosos e ajudar a identificar dependências que podem não ser imediatamente óbvias. Representação. Visual. Use setas em seu gráfico PERT para indicar dependências. As setas ajudam a visualizar o fluxo de trabalho e a sequência das tarefas. Certifique-se de que a direção da seta descreva o fluxo de trabalho. Isso é essencial para evitar confusões e garantir que todos entendam a sequência correta das tarefas. Cadeias de dependência. Esteja ciente das cadeias em que uma tarefa aciona tarefas subsequentes. Essas cadeias mostram como uma tarefa concluída pode iniciar várias outras. Essas cadeias são cruciais para identificar o caminho crítico. O caminho crítico é a sequência de tarefas que determina a duração total do projeto. Ao estabelecer dependências, você transforma seu gráfico PERT em uma representação dinâmica do fluxo de trabalho. Isso permite uma gestão mais eficaz e uma melhor previsão de possíveis problemas. Essa interconexão fornece insights sobre o caminho crítico e possíveis gargalos. Identificar esses gargalos antecipadamente pode ajudar a mitigar riscos e garantir que o projeto seja concluído no prazo. Seção 5. Tempo é essencial. Estimando durações de tarefas para análise PERT. Precisa. Estimar a duração das tarefas com precisão é essencial para determinar o cronograma do projeto. Unidade de tempo. Escolha uma unidade de tempo consistente para todas as estimativas. Estimativas realistas. Envolva especialistas para estimativas realistas de tempo. Evite estimativas excessivamente otimistas ou pessimistas. Estimativa de 3 pontos. Use essa técnica para levar em conta a incerteza. Inclua tempo otimista, O, tempo mais provável, MP, e tempo pessimista, P. Calcule o tempo esperado usando a fórmula T, O plus 4MP plus P. 6. Estimativas precisas de duração aumentam a confiabilidade de sua análise PERT e cronograma do projeto. Seção 6. O caminho crítico, revelando a espinha dorsal do projeto com o PERT. O PERT, ou Técnica de Avaliação e Revisão de Programas, é uma ferramenta essencial no gerenciamento de projetos. Com a duração das tarefas estimada, o gráfico PERT revela o caminho crítico. Este caminho é vital para entender quais tarefas são essenciais para a conclusão do projeto no prazo. Determinando o caminho crítico, rastreie todos os caminhos do início ao fim, somando a duração das tarefas. Isso ajuda a identificar quais tarefas não podem ser atrasadas sem impactar o cronograma geral. O caminho mais longo representa o caminho crítico. Este caminho é composto pelas tarefas que, se atrasadas, atrasarão todo o projeto. Importância do caminho crítico. Ele destaca as tarefas que devem estar dentro do cronograma para evitar atrasos. Manter essas tarefas no prazo é crucial para o sucesso do projeto. Foco no caminho crítico. Priorize e monitore as tarefas ao longo do caminho crítico.
Isso garante que os recursos sejam alocados de maneira eficiente e que os prazos sejam cumpridos. Float ou folga. Tarefas que não estão no caminho crítico podem ter float, permitindo flexibilidade de programação. Isso significa que essas tarefas podem ser atrasadas sem impactar o prazo final do projeto. Identificar o caminho crítico fornece insights sobre os direcionadores do cronograma e potenciais vulnerabilidades, permitindo uma tomada de decisão informada. Com essas informações, os gerentes de projeto podem antecipar problemas e ajustar o cronograma conforme necessário para manter o projeto no caminho certo.